Em 2006, milhares de jovens chegaram em casa e encontraram um simples CD de feirinha com um jogo novo, sem nem suspeitar que as suas vidas e a história dos videogames estava prestes a mudar. Afinal, o que eles viram ao começar a jogar era quase inacreditável de tão estranho e misterioso. Shadow of the Colossus tinha um dos mapas mais vastos e encantadores já vistos, com quase 35 km² de paisagens fantásticas. Mas tinha um problema: todo esse mundo estava completamente vazio. Nenhum personagem, nada para encontrar. Mas será mesmo que isso é verdade? Por que os desenvolvedores gastariam tanto tempo e esforço para construir algo sem nenhum propósito? Isso era tão absurdo que a maior parte das pessoas chegou à conclusão de que a razão por trás da vastidão desse mundo só podia ser a tentativa de ocultar um segredo precioso e muito bem escondido. Algo incrível o suficiente para compensar anos de buscas. E foi então que se iniciou uma das maiores caçadas por um segredo da história da humanidade. Eu fui uma das pessoas cuja vida foi mudada naquele dia, e hoje, quase 20 anos depois, talvez eu tenha encontrado uma resposta inesperada para esse enigma. Esse vídeo talvez não seja o que você espera. Ao longo desses 20 anos, milhares de pessoas extremamente dedicadas criaram e testaram teorias para tentar encontrar esses segredos escondidos. Então eu não vou nem tentar superar o trabalho delas. O que eu tenho a oferecer é a visão de um ângulo que ninguém apresentou ainda. E por isso, uma resposta completamente nova. Afinal, eu tenho que confessar uma coisa. Eu não sou um gamer. Eu sempre joguei, mas no fundo eu sou só um cara que gosta de histórias. Mas por sorte, é justamente na história de Shadow of the Colossus que mora algo que passou despercebido esse tempo todo. Por isso, nós precisamos voltar para o lugar onde tudo começou, o sofá da sala em frente ao Play 2. Afinal, foi lá que uma geração inteira desenvolveu a crença quase obsessiva de que o jogo era lar de um segredo lendário. Então, se a gente quiser desvendar esse segredo, nós precisamos primeiro entender o que convenceu as pessoas de que ele existia. Afinal, o que Shadow of the Colossus tinha de tão diferente dos outros jogos? Shadow era um jogo que eu amava jogar, mas ao mesmo tempo me dava um pouco de medo. Apesar de não ter nada de assustador, ele sempre passou um sentimento estranho de que tinha alguma coisa escondida atrás de cada canto, esperando para ser encontrada. Por isso, eu passava horas explorando, mas quanto mais eu explorava e só encontrava vazio, mais aumentava a sensação de que eu estava deixando passar alguma coisa despercebida. Em partes, isso era, como eu disse antes, por causa do tamanho absurdo do mapa e do vazio absoluto que se estendia por ele. Mas em partes era também por causa da riqueza de detalhes e do esmero com que o jogo foi feito. Por exemplo, eu resolvi jogar o jogo esses dias e descobri pela primeira vez que se você parar em um desses laguinhos no meio do nada e distantes de tudo, às vezes a Agro para beber água. Sim, é tão improvável que um jogador faça isso que eu demorei 20 anos para descobrir, mas por algum motivo os desenvolvedores acharam importante colocar essa função. Além disso, também tem como voar agarrado nos pés das águias, e se você voltar para os lugares onde derrotou os colossos, vai perceber que eles viraram pedra. Essa atenção aos detalhes só reforçava a sensação de que nada estava ali por acaso. Se até os detalhes mais improváveis e minúsculos foram pensados, todo o resto devia ser também, não é? Hoje essas coisas podem parecer bobas perto de jogos como Red Dead Redemption 2, mas a gente precisa lembrar que naquela época, a indústria de jogos era só um fragmento pequeno do que ela é hoje. Adicionar uma animação simples podia custar semanas do trabalho de um desenvolvedor, e com equipes pequenas e pouco investimento, não sobrava brecha para desperdício nem enfeites frívolos. Tudo tinha que cumprir um propósito, e isso também devia se aplicar ao vazio daquele mundo. Mas além desses detalhes, tinha outra motivação importante por trás da caçada pelo segredo que também tem a ver com a tecnologia da época. E é um aspecto cultural que quase foi esquecido hoje em dia. Afinal, a internet ainda estava começando e não tinha quase nenhum jeito de compartilhar uma descoberta de um jogo com outras pessoas, muito menos de provar que ela era real. Por isso era comum existirem lendas urbanas dos videogames. Algumas delas não passavam de boatos ou bugs mal interpretados, mas surpreendentemente, muitas delas eram reais também, porque os desenvolvedores realmente tinham o costume de colocar segredos dentro dos jogos para recompensar jogadores dedicados e curiosos. Só para dimensionar o quanto esse tipo de coisa era comum, enquanto eu escrevi o roteiro desse vídeo eu estava jogando Shadow naquele site roxo cujo nome não pode ser mencionado, e a maior parte das pessoas que estava no chat contou pelo menos uma lenda urbana diferente só sobre Shadow of the Colossus. Inclusive, se você quiser trocar esses papos doidos e ver gameplays de qualidade duvidosa ao vivo, você já sabe o que fazer. Mas enfim, de volta ao assunto. Uma dessas lendas urbanas é muito importante para nossa história. Eu ainda lembro de chegar no colégio um dia e ver um tumulto enorme. Para minha surpresa, não era um duelo de lapiseiras, mas sim um enorme conclave de pessoas debatendo calorosamente sobre uma novidade. Alguém tinha dito que um primo de um conhecido dele tinha descoberto o segredo escondido de Shadow of the Colossus. De acordo com ele, tinha um jeito de escalar o castelo no meio do mapa que permitia que você chegasse a um jardim secreto com várias frutas mágicas. E mais do que isso, se você encontrasse o jardim, você conseguiria desbloquear o final verdadeiro do jogo. Essa notícia se espalhou rapidamente, e nos meses seguintes todo mundo estava numa busca frenética para encontrar o jardim secreto de todas as formas possíveis, para conquistar a glória de revelar o mistério lendário. Depois de muito esforço e debate com as pessoas que não acreditavam, para surpresa de todos, finalmente apareceram as primeiras confirmações.
O Jardim Secreto era real. Nele o jogador encontrava um monte de frutas, mas em vez de conceder algum benefício, elas diminuíam permanentemente o HP e a energia do jogador. Por isso, as pessoas chegaram à conclusão de que essa era a chave para desbloquear um novo final. Se você fosse para a luta final com um HP suficientemente baixo, em vez de ganhar o combate, o Dormin seria derrotado e a história seguiria um novo rumo. O único problema é que essa última parte não era verdade. O Jardim Secreto realmente existia, e as frutas realmente reduziam seu HP e energia, mas mais uma vez, o propósito delas permaneceu um mistério, porque não tinha nenhum final secreto. Era como se cada pergunta respondida trouxesse mais e mais perguntas. Por que o mundo era tão grande se não tinha nada para ser encontrado? Por que tantos detalhes? Por que adicionar uma área secreta inteira com frutas mágicas se elas não têm nenhum propósito? Talvez o jardim fosse só a primeira peça do quebra-cabeça que levaria ao segredo final. Foram essas perguntas inquietantes que serviram como combustível para a caçada pelo segredo escondido de Shadow of the Colossus durante anos. A história de toda essa busca é tão extensa que não caberia nesse vídeo, mas basta dizer que depois de mais de uma década dando tudo de si, até os mais teimosos e dedicados caçadores tiveram que admitir que o segredo não existia, que realmente não tinha nenhum propósito por trás do vazio daquele mundo. Pelo menos, foi isso que todo mundo tinha pensado, porque eu ainda tenho uma carta na manga e essa é a nossa hora de entrar em ação. Lembra que eu disse que algo tinha passado despercebido na história do jogo? Então, realmente não tem nenhum segredo fisicamente dentro do jogo, mas existe sim um propósito escondido no vazio desse mundo e é na história que ele mora. Talvez ele tenha passado despercebido por tanto tempo porque a história dá a impressão de ser simples, mas na verdade é extremamente complexa. Na superfície, Shadow of the Colossus conta a história do Vander, que para tentar ressuscitar uma jovem chamada Mono, rouba a espada ancestral e parte para as Terras Esquecidas. Chegando lá, ele negocia com uma entidade chamada Dormin, que diz que pode ressuscitar a Mono se o Vander derrotar 16 colossos que vivem naquela terra. Então, o Vander faz isso sem saber que estava libertando o mal antigo, se transforma em um monstro, é selado por um clérigo, rejuvenesce até a estaca zero e passa a viver sob os cuidados da Mono que voltou à vida. Ah, e muito importante, ele também tem uma égua chamada Agro. É isso, não ironicamente, esses são todos os acontecimentos do jogo. Se juntar todas as falas em um script, daria no máximo 3 páginas. Então, como é que pode ter algo escondido aí? Bom, é porque essa é só a parte que nós vemos da história, mas isso não significa que seja a história inteira. Nós estamos acostumados a pensar em narrativas como uma sequência de informações indo do ponto A ao ponto B, com início, meio e fim. Por isso que é comum ver pessoas dizendo que jogos como Bloodborne ou Gris não têm história, mas essa interpretação não poderia estar mais distante da realidade. A verdade é que muitas histórias são contadas justamente através do que elas escolhem não contar. Isso pode soar um pouco estranho, mas olha só, esse é o microconto mais famoso e aclamado da história da literatura e foi escrito pelo Hemingway. Ele diz: "Vende-se sapatinhos de bebê nunca usados." A princípio, se nós analisarmos só as informações que ele apresenta, nem parece que isso é uma história, só uma informação aleatória. Mas prestando bastante atenção no que ele não conta, é que a gente encontra uma história. Uma loja não precisaria explicitar que os sapatos nunca foram usados. Então esse anúncio só pode ter sido feito por alguém que comprou eles, mas não vai mais precisar. Mas se os sapatinhos estão sendo vendidos sem nunca terem sido usados, o que aconteceu com... E é nessa pergunta que está a história. Se a gente tentar enxergar Shadow of the Colossus da mesma forma, a gente vai ver que a narrativa nos diz muita coisa de maneira silenciosa. Nós passamos a maior parte do tempo lutando contra colossos enormes, mas nenhum deles é tão grande quanto a ponte do castelo. Já parou pra pensar no que isso diz sobre como eram as sociedades que viviam ali, e sobre quão poderoso é o Dormin para ser capaz de afugentar esses povos? O lugar onde a história acontece é chamado de Terras Esquecidas, mas tanto o Vander quanto o Emon sabem muito bem o que tem lá. Então até que ponto o mundo esqueceu daquele lugar? Talvez, na verdade, o maior vilão do jogo seja o próprio tempo. Afinal, é ele quem transforma todo o resto em pó. As cidades, a vida da Mono, os colossos e até as memórias. E essas são só algumas das coisas que esse silêncio e o vazio dizem e servem para mostrar que de vazio e silencioso mesmo eles não têm absolutamente nada. Essa é uma parte vital de como o jogo conta a história, e isso fica claro desde o início. Pensa só, na esmagadora maioria das narrativas, a busca do Vander pela espada ancestral seria uma parte importante da história. Mas não, aqui o jogo escolhe não contar nada sobre o que talvez tenha sido a maior parte da jornada dele. E por não contar, o jogo acaba contando muito mais. E essa é a chave para entender o enigma. No fundo, Shadow of the Colossus fala sobre solidão e luto. Então faz todo sentido que o mundo seja vazio e vasto. O vazio é a falta que a Mono faz. São todos os lugares onde a voz e a companhia dela deveriam estar, mas não estão. E a vastidão do mundo é a solidão do Vander. 35 km² de um mundo encantador, mas ele é a única pessoa lá. Então, de certa forma, os detalhes como o Jardim Secreto realmente apontam para o segredo escondido do jogo. Eles são um convite para que o jogador inicie uma busca por alguma coisa, mas o segredo é o próprio vazio. Não tem história secreta por trás dele. Ele é a história, é a alma do jogo. Eu sei que isso soou bem Kung Fu Panda das ideias, mas às vezes a vida realmente é poética assim.
Se você quiser ver mais histórias doidas como essa, você pode se inscrever no canal ou clicar no vídeo que tá aparecendo aí na tela. E muito obrigado por assistir até aqui. Agora, eu vou. Mas eu volto.